Leitura da profecia de Ezequiel. O Senhor gritou a meus ouvidos com voz forte: aproxima-se o castigo da cidade. Cada um tem a sua arma destruidora na mão. Então eu vi 6 homens vindo da porta superior voltada para o norte, cada qual empunhando uma arma de destruição. Entre eles havia um homem vestido de linho, que levava um estojo de escriba na cintura. Eles foram colocar-se junto ao altar de bronze. Então a glória do Deus de Israel elevou-se de cima do querubim sobre o qual estava, em direção à soleira do templo. E chamou o homem vestido de linho, que levava um estojo de escriba na cintura. O Senhor disse-lhe: passa pelo meio da cidade por Jerusalém e marca com uma cruz na testa os homens que gemem e suspiram por causa de tantos horrores que nela se praticam. Escutei o que ele dizia aos outros: percorrei a cidade atrás dele e matai sem dó nem piedade. Matai velhos, jovens e moças, mulheres e crianças, matai a todos até ao extermínio. Mas não toqueis em nenhum homem sobre quem estiver a cruz. Começai pelo santuário. E eles começaram pelos anciãos que estavam diante do templo. Ele disse-lhe: profanai o templo, enchei os átrios de cadáveres. Ide. E eles saíram para matar na cidade. Então a glória do Senhor saiu da soleira do templo e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram suas asas e elevaram-se da terra à minha vista, partindo juntamente com eles as rodas. Eles pararam à entrada da porta oriental do templo do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava em cima deles. Eram esses os seres vivos que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel, nas margens do rio Cobar, e compreendi que eram querubins. Cada um tinha 4 faces e 4 asas, e debaixo das asas uma forma de mão humana. Suas faces eram semelhantes às faces que eu tinha visto junto ao rio Cobar. Cada um seguia em sua frente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais 1 ou 2 pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem uma cidade antiga, suas ruas estreitas repletas de vida e burburinho. Agora, imaginem um homem caminhando por essas ruas com uma missão divina, carregando um tinteiro à cintura. Esta é a cena que o profeta Ezequiel nos pinta hoje, uma imagem poderosa que nos convida a refletir sobre nossa própria jornada espiritual e nosso papel na comunidade de fé. Na leitura de Ezequiel, Deus ordena que um homem percorra a cidade de Jerusalém, marcando com sinal aqueles que gemem e se lamentam por causa de todas as abominações que ali se cometem. Este não é um simples censo ou uma marcação aleatória. É uma separação espiritual, uma distinção entre aqueles que permanecem fiéis a Deus em meio à corrupção e aqueles que se entregaram à iniquidade.
Reflitamos por um momento. Se esse homem com o tinteiro passasse por nossa cidade hoje, por nossa igreja, por nossa casa, seríamos marcados? Estamos gemendo e nos lamentando pelas injustiças e pecados que vemos ao nosso redor, ou nos tornamos complacentes, aceitando o mal como algo normal? Esta marca não é um sinal de perfeição, mas de arrependimento e anseio pela justiça de Deus. É um sinal daqueles que reconhecem o pecado, em si mesmos e na sociedade, e anseiam pela transformação divina. Mas a leitura de Ezequiel não termina com esta marcação. Vemos também o julgamento que se segue, uma cena de destruição que pode nos parecer perturbadora. Como conciliamos esta imagem de julgamento com o Deus de amor que conhecemos em Jesus Cristo? É aqui que o Evangelho de hoje nos oferece uma ponte crucial. Jesus nos apresenta um modelo de como lidar com o pecado e a injustiça em nossa comunidade, um modelo que equilibra perfeitamente a justiça e a misericórdia. Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo entre ti e ele sozinho. Que sabedoria profunda nestas palavras! Jesus nos ensina que o primeiro passo diante do pecado não é o julgamento público ou a condenação, mas o diálogo amoroso e privado. Imaginem a diferença que faria em nossas famílias, em nossas igrejas, em nossos locais de trabalho, se seguíssemos este conselho de Jesus. Quantos relacionamentos poderiam ser salvos, quantos mal-entendidos esclarecidos, se tivéssemos a coragem de abordar nossos irmãos e irmãs em particular, com amor e honestidade. Mas Jesus não para por aí. Ele reconhece que nem sempre este primeiro passo será suficiente. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas. Aqui vemos a sabedoria da comunidade em ação. Às vezes, precisamos da ajuda de outros para ver nossos erros, para mediar nossos conflitos. E se ainda assim o irmão não ouvir, dize-o à igreja. Este não é um chamado à humilhação pública, mas um reconhecimento do papel da comunidade de fé em nossa jornada espiritual. A igreja não é apenas um edifício ou uma instituição, mas um corpo vivo de crentes, chamados a apoiar-se mutuamente no caminho da santidade. Somente como último recurso, se todas essas tentativas falharem, Jesus diz: seja ele para ti como um pagão ou um publicano. Mas lembrem-se de como Jesus tratava os pagãos e publicanos, com amor, compaixão e um convite constante ao arrependimento e à comunhão. Esta abordagem gradual e amorosa de Jesus para lidar com o pecado em nossa comunidade nos oferece uma nova perspectiva sobre a visão de Ezequiel. O julgamento de Deus não é uma punição arbitrária, mas o resultado final de repetidas rejeições de sua graça e misericórdia. E então, Jesus nos dá uma promessa extraordinária: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Que conforto maravilhoso! Em nossas tentativas de resolver conflitos, de abordar o pecado com amor, de construir uma comunidade de fé verdadeira, não estamos sozinhos. Cristo está conosco, guiando-nos, fortalecendo-nos. Imaginem o poder desta promessa em ação. Quando nos reunimos para orar por um irmão que se desviou, Cristo está ali. Quando nos juntamos para buscar reconciliação, Cristo está presente. Quando nos reunimos para adorar, para servir, para amar, Cristo está no meio de nós. Irmãos e irmãs, as leituras de hoje nos desafiam a sermos uma comunidade marcada não pela complacência com o pecado, mas pelo amor ativo e corajoso. Uma comunidade que geme e se lamenta pelas injustiças, não em desespero, mas em esperança ativa, trabalhando pela transformação. Somos chamados a ser como aquele homem com tinteiro em Ezequiel, marcando nossa comunidade não com tinta, mas com atos de amor, perdão e reconciliação. Somos chamados a seguir o modelo de Jesus, abordando o pecado não com condenação, mas com compaixão e um convite constante ao arrependimento e à restauração. Que possamos ser uma igreja onde o pecador encontra não julgamento, mas graça, não condenação, mas um caminho de volta para casa. Que sejamos uma comunidade onde a presença de Cristo é palpável em cada interação, em cada tentativa de reconciliação, em cada ato de amor. E lembrem-se, queridos irmãos e irmãs, onde quer que estejamos reunidos em seu nome, seja na grandeza de uma catedral ou na simplicidade de um lar, seja em momentos de alegria ou em tempos de conflito,
Cristo está conosco. Ele é nossa força, nossa esperança, nossa paz. Que o Senhor nos dê a coragem de enfrentar o pecado com amor, a sabedoria de buscar a reconciliação com paciência, e a graça de sermos uma comunidade que reflete verdadeiramente o coração de Cristo. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde seus corações e suas mentes no conhecimento e no amor de Deus. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.